Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar Mosias, capítulos de 11 ao 17. E o tema desta semana é Uma luz que nunca poderá ser obscurecida. Estudaremos os seguintes tópicos. Posso defender Jesus Cristo mesmo que tenha que fazer isso sozinho. Preciso aplicar meu coração para compreender a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus devem ser escritos em meu coração. Jesus Cristo sofreu por mim. De que modo Cristo é tanto o Pai como o Filho? Então, esses são os tópicos da aula. Eu convido você a assistir o vídeo completo e ficar aqui comigo até o final. Convido você também a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe aqui o seu comentário, sua curtida. Isso é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Desde já agradeço a todos vocês que participam semanalmente aqui da aula através dos seus comentários. Introduzindo a nossa aula. Grandes incêndios podem começar com uma simples fagulha. Abinadi foi apenas um único homem testificando contra um rei poderoso e sua corte. Suas palavras foram rejeitadas pela maioria e ele foi sentenciado à morte. No entanto, seu testemunho de Jesus Cristo, que é a luz que nunca poderá ser obscurecida, despertou algo dentro do jovem sacerdote Alma. E aquela centelha de conversão cresceu gradualmente à medida que a alma trouxe muitas outras pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. As chamas que mataram Abinadi acabaram se extinguindo, mas a centelha de fé que suas palavras trouxeram teria uma influência duradoura nos nefitas e nas pessoas que leem suas palavras hoje. A maioria de nós não vai passar pelo que Abinadi passou ao defender nosso testemunho, mas todos nós passamos por momentos em que seguir Jesus Cristo é um teste de coragem e fé. Talvez estudar o testemunho de Abinadi também acenda em seu coração a chama do testemunho e da coragem. Então, nesses capítulos, nós vamos aprender um pouco sobre a história de Abinadi, esse homem de fé, de coragem, que testificou de Jesus Cristo até o final. Ele morreu queimado e sempre testificando a respeito das Escrituras e de Jesus Cristo. E depois vamos aprender sobre Alma, que acreditou nas palavras de Abinadi e ganhou um forte testemunho. Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final. O primeiro tópico é: posso defender Jesus Cristo mesmo que tenha que fazer isso sozinho? Então, nós vemos a imagem aí de representando, né, Abinadi na frente do rei Noé, que foi um rei iníquo, um rei que preservava a luxúria, um rei que fez com que Abinadi aí acabou sendo queimado aí no final da sua vida, e nós vamos aprender como tudo isso ocorreu através dos registros aqui em Mosias, no capítulo 11, no versículo 1 diz assim: então aconteceu que Zênife conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Portanto, Noé começou a reinar em seu lugar, e ele não seguiu os caminhos de seu pai. Então, vemos aqui um pai que deixou o reino para o seu filho, que era Noé, o seu pai era Zênife, e aí então ele não seguiu os mesmos caminhos do pai. Pois eis que não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração, e teve muitas esposas e concubinas, e levou o seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, e cometeram libertinagens e todo tipo de iniquidade. Então a gente vê aí um filho assumindo o reinado e cometendo todo tipo de iniquidade, libertinagem, tendo muitas esposas, não guardando os mandamentos de Deus, ou seja, tudo para dar errado. Esse foi o rei Noé. E aconteceu que entregou o coração às suas riquezas e passava o tempo numa vida devassa com suas esposas e suas concubinas. E também seus sacerdotes passavam o seu tempo com meretrizes. E aconteceu que plantou vinhas pela terra e construiu lagares e fez vinho em abundância, e tornou-se, portanto, um bebedor de vinho, assim como o seu povo. Então, não somente ele, mas ele perverteu aí todo o seu povo que o seguia, né, através aí das bebidas.
Ora, quando o rei Noé soube das palavras que Abinade dissera ao povo, também ficou irado e disse: Quem é Abinade, para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? Bom, sabemos aqui que o rei Abinade, ele vivia em iniquidade, levando aí perversão a todo o seu povo, e aqui nesse versículo a gente aprende que Abinade era um homem justo, um homem que tinha muita fé, começou a pregar arrependimento para aquele povo. E o rei Noé não gostou nada disso. E ele disse no 28: Ordeno-vos trazer-me Abinade para que eu o mate, porque disse essas coisas para incitar meu povo a ira uns contra os outros e para causar contendas entre meu povo, portanto eu o matarei. Então ele viu aqui que Abinadi estava trazendo contendas, estava trazendo problemas para o seu povo e ele queria condenar à morte Abinadi. E aconteceu que se zangaram com ele e prenderam-no e levaram-no amarrado perante o rei. Então eles prenderam Abinadi aqui e levaram, como a gente vê nessa imagem aí do lado direito. Levaram Abinadi perante o rei e disseram ao rei: Eis que te trouxemos um homem que profetizou infortúnios concernentes a teu povo, e disse que Deus o destruirá. E ele também profetiza infortúnios concernentes à tua vida, e diz que tua vida será semelhante a uma vestimenta numa fornalha de fogo. E agora, ó rei, que grande mal fizeste ou que grandes pecados cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem? Olha só que situação difícil, o rei Abinadi estava aqui diante do rei. Pessoas condenando aqui Abinadi para o rei, para que ele fosse julgado aí pelo rei Noé. E eles avançaram e procuraram deitar-lhe as mãos, mas ele resistiu, dizendo: Não me toques, pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse, nem tampouco vos disse aquilo que pedistes que vos dissesse. Portanto, Deus não permitirá que eu seja destruído nesse momento. Então ele falou: opa, não toque em mim até que eu fale o que eu tenha para falar para vocês. Então, Abinadi falou isso para o rei. E digo-vos mais ainda que a salvação não se alcança somente pela lei, e se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades dos de seu povo, ele inevitavelmente pereceriam apesar da lei de Moisés. Então aqui nós estamos vendo uma declaração, um depoimento de Abinadi profetizando a respeito da expiação de Jesus Cristo. Aqui ele está profetizando que Jesus Cristo viria, que ele seria o nosso Salvador e que ele expiaria pelos nossos pecados. É o que está escrito aqui no versículo 28. E no 29. E agora vos digo que foi necessário dar uma lei aos filhos de Israel. Sim, uma lei muito severa, porque era um povo obstinado, rápido para cometer iniquidade e vagaroso para lembrar-se do Senhor seu Deus. Então era um povo aí que cometia com rapidez, né, as iniquidades, e quando se tratava de guardar os mandamentos de Deus, era aquele povo vagaroso. E Abinadi estava relatando tudo isso ao rei. No próximo tópico, preciso aplicar meu coração para compreender a palavra de Deus. E começaram a interrogá-lo com o fim de fazê-lo cair em contradição, para assim terem de que acusá-lo. Ele, porém, respondeu-lhes arrojadamente e fez frente a todas as suas perguntas. Sim, para espanto deles, pois fez frente a eles em todas as suas perguntas e confundiu-os em todas as suas palavras. Então, olha o quanto é importante nós termos o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra de Deus. Quando você é confrontado, você pode argumentar através das Escrituras. E foi isso que Abinadi fez. Ele utilizou ali do conhecimento que ele tinha, da fé, da coragem, mas principalmente do conhecimento das Escrituras para poder debater ali com o rei. E aconteceu que um deles lhes disse: que significam as palavras que foram escritas, ensinadas por nossos pais e que dizem? Então eles começaram a confrontar Abinadi para ver qual o grau de conhecimento que ele tinha das Escrituras. Então disse-lhes Abinadi: Sois vós, sacerdotes, e alegais a ensinar este povo e entender o espírito de profecia, e não obstante desejais que eu vos explique o que significam estas coisas? Ou seja, ele devolveu a pergunta
para eles, né? Falando assim, não são vocês que são sacerdotes, né? Que têm a responsabilidade de ensinar o povo através do espírito de profecia, e vocês vêm perguntar para mim a respeito das escrituras? Aí ele continua: digo-vos, ai de vós por perverterdes os caminhos do Senhor, pois se entendeis estas coisas, não as haveis ensinado, portanto, haveis pervertido os caminhos do Senhor, não haveis aplicado o vosso coração para compreender, portanto, não haveis sido sábios, o que, pois, ensinais a este povo? Então, ou seja, ele estava falando ali, com, confrontando, né, com aqueles que queriam julgar Abinadi, a respeito das escrituras e confrontando o conhecimento dele, ele questionou se eles não eram sacerdotes, se eles não deveriam estar ensinando o povo, mas que nada eles sabiam e também não eram sábios, porque se eles se diziam conhecedores da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, eles não estavam ensinando em nada ao povo deles, porque o povo deles estava vivendo em iniquidade. Então era isso que o rei, que Abinadi estava questionando. Fala, se vocês sabem, se vocês têm o conhecimento, por que que vocês não ensinam o povo de vocês? E eles disseram: ensinamos a lei de Moisés. E ele tornou a dizer-lhes: se ensinais a lei de Moisés, por que não aguardais? Por que não pondes vosso coração nas riquezas? Por que pondes vosso coração nas riquezas? Então ele está falando para aqueles súditos do rei Noé e também para o rei Noé, que se diziam guardadores da lei, por que que eles não colocavam em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo, né? Ao invés de colocar no coração deles as riquezas. E ele continua: por que cometeis libertinagens e gastais vossa energia com meretrizes, sim, e fazeis com que este povo cometa pecados, dando motivo ao Senhor para enviar-me, a fim de profetizar contra este povo, sim, um grande mal contra este povo? Então, Abinadi, muito corajoso, confrontando todos eles, perguntando: por que que vocês cometem libertinagem, cometem pecados, iniquidades, se vocês têm o conhecimento da palavra, né? Por que que vocês estão desviando todo o povo do caminho? Por que que vocês estão cometendo todo esse grande mal? Então, Abinadi, ele fez esse papel aí, é, de confrontar, mas baseado no conhecimento que ele tinha das Escrituras. Por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras, importante nós memorizarmos algumas Escrituras, que muitas vezes nós podemos ser confrontados também pelo inimigo, pelo mal, até por algumas pessoas que queiram saber o porquê que nós guardamos o domingo, por que que nós pagamos o dízimo, por que que nós levantamos cedo no domingo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para a igreja. Então, muitas vezes nós somos questionados por que o tamanho da nossa fé. E é importante nós termos o conhecimento das Escrituras. Esse foi o exemplo, o ensinamento que Abinadi deixou aqui para nós nessas lições aqui de Mosias. Então, vamos estudar as Escrituras, vamos compreender as Escrituras e principalmente ser sábios e colocar tudo isso em prática, coisa que o rei Noé não estava fazendo, porque ele estava levando o povo todo para a iniquidade. E o próximo tópico: os mandamentos de Deus devem ser escritos em seu coração. Então, Abinadi, ele ensinou todos os mandamentos, ele repassou ali os 10 mandamentos para aquele povo e ensinando que os mandamentos devem estar assim cravados no nosso coração. Mosias 13 diz: e agora vos lerei o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de vossa vida. Olha só Abinadi, como ele era corajoso, falando para as pessoas que a maior parte do tempo ali eles estavam prestando mais atenção nas libertinagens, nas iniquidades, nas coisas erradas, cometendo pecados, o povo que cometia pecados, né? Então ele falando ali que as pessoas estavam mais preocupadas com isso do que em querer guardar os mandamentos de Deus. Por isso que é importante nós termos o desejo de guardar os mandamentos cravado no nosso coração. E aconteceu que depois de Abinadi dizer essas coisas, perguntou-lhes: haveis ensinado a este povo que deves procurar fazer todas essas coisas a fim de guardar esses mandamentos? Então ele confrontando ali mais uma vez. E digo-vos que não. Ele mesmo já deu a resposta ali. Pois se houvesseis feito o Senhor
não me haveria enviado para profetizar infortúnios concernentes a esse povo. Ou seja, ele falou: se vocês tivessem feito tudo isso que eu estou falando, né, investindo para que o seu povo guardasse os mandamentos, o Senhor não teria me enviado aqui para poder falar essas coisas para vocês. Então, olha só como realmente Abinadi foi corajoso. E aí a gente tira também do livro de Mosias algumas lições sobre Jesus Cristo. Nós aprendemos que Jesus Cristo sofreu por mim. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Todas as profecias aqui realizadas por Abinadi, desde a crucificação, desde a expiação de Jesus Cristo e também tudo aquilo que Jesus Cristo sofreria. Então, tudo isso foi profetizado. E a gente vê registrado em Mosias 14, nesses versículos. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e foi como se escondêssemos dele nosso rosto. Foi desprezado e não fizemos caso dele. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. No entanto, reputamo-lo por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Então, ele exaltando aqui o sacrifício que Jesus Cristo faria e fez por cada um de nós. Abinadi ensinando todo aquele povo, principalmente o rei. E ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha permanece muda perante seus tosqueadores, também ele não abriu a boca. Então, comparando aqui Jesus Cristo a uma ovelha que vai para o matadouro, assim foi Jesus Cristo. Não reclamou, foi lá e cumpriu o seu papel. Mais uma vez, lembrando dessa profecia aqui que foi realizada. Da prisão e do julgamento foi tirado, e quem declarar sua geração? Porque foi arrancado da terra dos viventes, pelas transgressões de meu povo foi ferido. Então, o registro do papel importante que Jesus Cristo fez está aqui mencionado no livro de Mosias, nessas profecias registradas aqui. Próximo tópico é de que modo Cristo é tanto o Pai como o Filho. Esse é o último, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu já estou terminando. Então, de que modo Cristo é tanto o Pai como o Filho? Então, a gente aprende aqui em Mosias 15 que Jesus Cristo ele é tanto o Pai como o Filho. Nós acreditamos na Trindade. Acreditamos que existe um Deus, um Pai celestial, acreditamos que existe seu Filho Jesus Cristo e acreditamos no Espírito Santo. Então, nós acreditamos na Trindade. Mas Jesus Cristo, ele também, ele tem, pela sua obra, ele é considerado também o Pai e também o Filho. E aqui a gente aprende em Mosias 15. Tem também alguns versículos da Bíblia que não está mencionado aqui, mas aqui eu me concentrei no livro de Mórmon, no capítulo 15 de Mosias, que diz assim: Então Abinadi lhes disse: Quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. Então aqui Jesus Cristo comparado a Deus. E porque ele habita na carne, será chamado o Filho de Deus. Então, como ele nasceu, né, de uma Virgem Maria, e ele nasceu da carne, né, porque ele habita na carne, será chamado Filho de Deus, e havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho. Então, dessas duas maneiras, ele se torna o Pai e o Filho. Né? O Pai, porque ele descerá, como disse aqui, quisera que compreendesse que o próprio Deus descerá, já profetizado aqui, entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. Pelo fato de ele ter redimido o seu povo, ele é considerado um Deus. E ele é considerado filho porque ele nasceu de uma Virgem Maria, sujeitado à carne e realizando toda a vontade do Pai Celestial. Então, dessa maneira, ele se torna pai e filho. O pai também, por quê? Porque foi concebido pelo poder de Deus e o filho por causa da carne, tornando assim o pai e o filho, como eu disse aqui. Então, ou seja, está registrado aqui em Mosias 15, 1, 2 e 3, esse tópico, né? Por que que Jesus Cristo é considerado o pai e o filho? Mosias 17, para encerrar,
né, a história de Abinadi, o que aconteceu com Abinadi. E ele diz assim, no versículo 10: Sim, e padecerei até mesmo a morte, porém não me retratarei de minhas palavras, e elas servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente. E isto também servirá de testemunho contra vós no último dia. Então, ele aqui falando para o rei Noé, Abinadi falando para o rei Noé, que ele não vai abrir mão de nada daquilo que ele disse, e tudo aquilo que ele disse, profetizou, é verdade, e que também ele é capaz de morrer, mas não vai mudar em nada o seu testemunho e tudo aquilo que ele falou. E que tudo isso que ele disse vai servir de testemunho contra o próprio rei. E então o rei Noé estava a ponto de soltá-lo, porque temia as suas palavras, porque temia que os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Então o rei Noé começou a acreditar, começou a temer aí nas palavras de Abinadi. Mas os sacerdotes levantaram suas vozes contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo: Injuriou o rei. Portanto, o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou-o para que o matasse. Então, aquela pressão dos sacerdotes fez com que o rei Noé pegasse Abinadi e condenasse ele à morte. E no versículo 13 fala de que maneira ele foi morto. E aconteceu que o levaram e amarraram-no e flagelaram-lhe a pele com tochas, sim, até a morte. Então, Abinadi, como a gente vê aqui ilustrado nessa imagem do lado direito, ele testemunhou de Jesus Cristo, de todas as verdades, até o último minuto da sua vida, não mudou em nada e foi sacrificado. Ele morreu queimado. Abinadi morreu queimado, mas não deixou com que sua verdade, com que as coisas que ele tinha falado fosse desviado ou fosse desacreditado. Então, Abinadi ele perseverou até o fim em tudo aquilo que ele tinha de testemunho de Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele acreditava. E por isso ele é um grande exemplo para nós. Muitas vezes nós podemos ser confrontados em alguns momentos da nossa vida e nós devemos o quê? Acreditar na nossa fé, acreditar no testemunho que nós temos de Jesus Cristo, acreditar que nós temos os mandamentos de Deus guardados em nosso coração, enraizados, e se nós assim o fizermos, assim como Abinadi, até mesmo a morte, é, nós não vamos fraquejar, nós não vamos vacilar, nós não vamos fraquejar dizendo que nós não temos um testemunho. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, assim como exemplo de Abinadi, nesta aula, para que possamos permanecer firmes na fé, não importa qual seja a consequência, nós precisamos ir até o fim naquilo que a gente acredita ser verdade. E foi exatamente isso que Abinadi fez. Bom, próxima aula, Mosias 18 a 24. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, deixe aqui o seu comentário aqui abaixo, é muito importante, porque toda vez que você comenta, o YouTube ele compartilha essa mensagem com mais pessoas, porque ele vê que é realmente interessante. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link aqui abaixo, nos comentários, e solicite um exemplar que vai chegar um livro de Mórmon até a sua casa. Convido também você a assistir o vídeo aqui ao lado, contando sobre essa história de Abinadi e o rei Noé. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.